Boa tarde, sétimo ano de Araruna. Espero que vocês estejam todos bem, tá certo? Vocês que optaram pelo remoto. Na aula de hoje, nós vamos encerrar a nossa primeira unidade, tá certo? Então, faltou ainda dois conteúdos para a gente estudar dessa primeira unidade. Então, vocês abram o livro aí na página 20, tá certo? Em modos de existir. Então, para que a aula não fique tão extensa, eu vou fazer aqui um resumo desses dois conteúdos, tá certo? Aqui da página 20 e também da página 21 com o filósofo Sartre. Modos de existir. Aqui, na verdade, quer, né, que vocês façam uma reflexão a respeito de uma discussão que surgiu há muitos anos, que é uma reflexão sobre a nossa existência, como nós existimos, modos de existir, assim como mostra aqui no tópico, né? Então, o intuito aqui é vocês refletirem, tá certo? Sobre questões de, por exemplo, como nós existimos, quais são os modos de existência. Então, a exemplo dessas perguntas, né, é que alguns filósofos foram refletir a respeito desse tema que é a existência humana. Então, aqui na página 20, na verdade, é fazer uma introdução a respeito do filósofo, do pensamento do filósofo Sartre, que está na página 21, tá certo? Na página 21, o filósofo Sartre, ele foi um filósofo francês, tá certo? Do século XX. Ele é chamado de Jean-Paul Sartre, tá certo? O Sartre, ele é considerado um filósofo existencialista. Por quê? Pelo nome, né, a forma como ele é conhecido, a gente já leva a entender que ele é um filósofo que estudou sobre a existência, não é isso? Ele teve vários pensamentos aí a respeito da existência humana. Então, ele é um filósofo do século XX, tá certo? Um filósofo francês, e ele destacou uma diferença fundamental entre os modos de existir das coisas e das pessoas. Então, ele, como um filósofo existencialista, ele foi em busca de entender como era a nossa existência, e não só como era a existência humana, mas também como as coisas existem, tá certo? E ele identificou aí uma diferença entre como nós, seres humanos, existimos e como outras coisas, objetos, coisas materiais existem. Então, ele vai dizer que, para as coisas, a existência das coisas, né? Primeiro, elas são pensadas e planejadas. E só depois, somente depois de elas serem pensadas e planejadas, é que elas realmente existem. Então, para as coisas, elas só existem depois de serem pensadas e planejadas, tá certo? Mas, em relação às pessoas, nós primeiro existimos para depois planejar, depois ir em busca das nossas formas de existir, né? Porque o Sartre vai dizer que nós não existimos da mesma forma desde que nascemos até os nossos últimos dias, né? Até a nossa morte. Não é a mesma forma de existir. Existem fatores que contribuem para que a nossa essência ela mude o tempo todo. Então, a nossa forma de existir no mundo, ela também vai mudar à medida que nós mudamos a nossa essência, tá certo? Existe uma frase bem conhecida do Sartre que é: a existência precede a essência, ou seja, primeiro nós existimos, né, para depois nós formarmos a nossa essência, porque a nossa essência é uma espécie de identidade, é algo que faz parte de nós e que nos define como pessoas, né, como nós somos, como seres particulares. Então, primeiro nós existimos para depois existir ali, formar, né, a nossa essência, que é algo que vai ali se modificando, se construindo ao longo do tempo, tá certo? Então, para a gente fechar
conteúdo, tá certo? Aliás, a primeira unidade ainda. Então, a gente vai fechar aqui com esse filósofo Sartre. E quem já estiver com o livro da segunda unidade, eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês, tá certo? Porque eu vou fazer aqui uma apresentação do capítulo. Então, nessa segunda unidade, será aqui tem como tema, né, descobrir o que sabemos. Neste capítulo, né, a intenção é fazer com que vocês investiguem mais a respeito daquilo que vocês sabem, dos seus saberes, tá certo? Dos próprios saberes. Também vocês terão a oportunidade de estudarem sobre conceitos que estão relacionados ao saber, outros conceitos, né, que estão relacionados aí, associados ao saber, tá certo? Deixa eu ver o que nós vamos estudar também. Também vamos propor aí um questionamento sobre, inicialmente, né, sobre a verdade e a mentira, o que sabemos, o que não sabemos, tá certo? Os caminhos que podem nos conduzir às diferentes formas do saber. Então, como vocês podem notar, neste capítulo, né, a discussão vai ser dedicada ao conhecimento, ao saber, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós não conhecemos, como nós adquirimos esse conhecimento, esse saber, tá certo? Quais são os meios, as vias. Então, essa vai ser aí a discussão principal deste capítulo, tá certo? Então, logo no início, como eu falei para vocês, já vai trazer aí uma reflexão a respeito da verdade e da mentira, o que nós temos como verdade e como mentira, como nós identificamos se algo é verdade ou é mentira, tá certo? Logo aí nas primeiras páginas do nosso livro, da nossa segunda unidade. Continuando, vocês vão ver aí uma obra do Sandro Botticelli, que se chama Alegoria da Calúnia, justamente para vocês refletirem sobre a verdade, sobre a mentira. Vocês vão ver que é uma obra que demonstra aí um julgamento injusto, tá certo? A fim de mostrar um julgamento injusto, ou seja, um julgamento que não condiz com a verdade. Então, já vai ser, vocês vão iniciar essa reflexão a respeito da verdade e a mentira a partir dessa obra de arte aqui do Sandro Botticelli, tá certo? Que já aparece na página 2 do livro de vocês. Continuando aqui as nossas reflexões, também vocês vão fazer aí questionamentos, né? Refletirem a respeito do ponto de vista de vocês, tá certo? Também sobre filósofos como o Platão, com a verdade como correspondência. Ele vai trazer o pensamento, o livro traz, na verdade, né, o pensamento do filósofo Platão, onde ele traz essa verdade por correspondência. Vocês vão entender quando vocês forem estudar, de fato, esse conteúdo, tá certo? Outro filósofo que também aparece é o Pitágoras. Pitágoras foi responsável aí, né, por criar o termo filósofo. Na verdade, esse termo filósofo surge a partir aí da contribuição dele à filosofia, tá certo? Então, a partir de como ele se autodenominava, que era um amigo do saber, é que surge o termo filósofo e também, consequentemente, o termo filosofia, tá certo? O Pitágoras vai trazer aqui o que nós precisamos para sermos considerados realmente ou verdadeiramente sábios. Então, esse é um outro filósofo que nós vamos estudar nessa unidade, tá certo? Dois termos, dois conceitos que também aparecem nessa unidade. Um é a autarquia, tá certo? A autarquia como um termo da antiguidade, que está relacionado aí a algumas correntes filosóficas da antiguidade, tá certo? É a mesma coisa que virtude para esses filósofos. Também a ataraxia, que é um estado de espírito da alma, tá certo? Um estado de imperturbabilidade da alma, adotado aí por muitos filósofos, por muitos pensadores, tá certo?
Também vamos trazer aqui pensamentos opostos dos racionalistas e dos empiristas, tá certo? Vocês vão ver que essas correntes filosóficas vão trazer aí a origem de um conhecimento em que partem da razão, apenas pela razão, por via aí da razão, e também pelos sentidos, tá certo? Pelas percepções sensoriais. Então, vocês vão ver que existe aí esse embate entre os racionalistas, que defendem o conhecimento pela razão, e os empiristas, que vão defender esse conhecimento, a origem desse conhecimento, pelos sentidos, pelas percepções sensoriais. Então, vocês vão ver aí a exemplo do René Descartes, que é um filósofo racionalista, e o John Locke, que é um filósofo empirista, tá certo? São mais dois filósofos que nós vamos estudar nessa unidade. Todos eles aí, como vocês podem perceber, vão trazer alguma concepção a respeito do conhecimento, do saber, ou seja, como nós adquirimos conhecimento, qual a principal característica de um sábio, de uma pessoa sábia, tá certo? Então, tudo isso são reflexões que nós faremos aqui durante toda essa unidade, tá certo? Então, para que a aula não fique muito extensa, nessa aula nós vamos apenas, aliás, eu quis, trazer para vocês apenas a apresentação da unidade, mostrar para vocês o que nós vamos estudar durante toda essa unidade. É bom também que vocês, quem ainda não estiver com o livro, já pode providenciar o livro. E na próxima aula, nós iniciamos de fato o nosso conteúdo, tá certo? Sobre a verdade e a mentira, aí analisando a obra do Sandro Botticelli, tá certo? Que está na página 2. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Fechamos a nossa primeira unidade nessa aula também, tá certo? Qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem, me procurarem no WhatsApp, estou lá à disposição. Certo? Então, tenham todos uma ótima tarde e até a próxima aula. Até mais.